Amém, irmãos? Graça e paz. Hoje nós estaremos dando início à exposição do Evangelho de Marcos. Estaremos iniciando o capítulo 1. Hoje gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual pregará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem, te louvamos, te bendizemos. Abra nosso entendimento, Senhor, nessa exposição, que nós possamos entender o seu Evangelho, entender, Pai, os ensinamentos e não apenas aprender, Pai, mas que nós possamos exercitar, Pai, todo o ensinamento sagrado das Sagradas Escrituras, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estava vendo a introdução que o pastor John MacArthur fez do Evangelho de Marcos, né, do capítulo 1, aqui no versículo 1, e ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: nenhuma narrativa é mais convincente e nenhuma mensagem mais essencial do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a maior história já contada, pois centra-se na melhor pessoa que já passou por essa terra. É algo maravilhoso essa introdução que eu fiquei na minha mente. Meus queridos, a história do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo foi perfeitamente gravada em 4 evangelhos inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos nos fornecem fatos do nascimento, ministério terreno, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus e João, no caso, eles foram testemunhas oculares ali, né, no seu ministério apostólicos ali, eles viram tudo que o Senhor realizou, todos os milagres, e puderam ser ali testemunhas oculares. Lucas, no entanto, cuidadosamente investigou os detalhes do ministério do nosso Senhor, a fim de produzir o seu testemunho. É o que ele especifica ali em Lucas, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, que ele produziu o testemunho, ele foi um historiador, e, por sinal, o melhor historiador que já existiu na face da terra. Marcos escreveu seu evangelho baseado, segundo a tradição da igreja primitiva, baseado na pregação do apóstolo Pedro. Por sinal, meus queridos, na formação do cânon, nós vemos que eles só aceitavam ensinamentos apostólicos. Assim foi a formação do cânon. E 2 livros ali, né, 2 personagens foram difíceis, tiveram debates ali para poder entrar no cânon. E foi justamente Lucas e Marcos, porque eles não eram apóstolos. Mas ficou muito claro que, no caso, Marcos teve tudo o que ele teve através da pregação do apóstolo Pedro. E Lucas, obviamente, documentou tudo ali, caminhou perto a perto ali com o apóstolo Paulo. Por esse motivo, foi aceito no cânon, né? E embora
nós vemos aqui, escrito por homens diferentes, esses 4 evangelhos contam com perfeita harmonia a obra, né, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um contexto, meus queridos irmãos, aqui em Marcos, que é importante a gente entender. É um contexto que aconteceu em Roma. Quando o imperador Augustus morreu, ali no ano 14 depois de Cristo, Roma era uma cidade esplêndida, uma cidade fantástica. Ele chegou a se gabar, dizendo que ele tinha herdado uma cidade de barro e fez dela uma cidade de mármore. A capital do império tinha cerca de 1 milhão de habitantes e hospedava várias culturas, povos ali, no caso, e religiões. O porto de Roma, que era de Ostia, tornou-se, no caso, o centro do comércio mundial. Olha a importância de Roma naquela época. Havia uma riqueza ostensiva ali, na cidade de Roma, construções ali monumentais eram erguidas e o luxo dos ricos era exorbitante. Ao mesmo tempo, havia uma extrema pobreza e miséria na cidade. Os navios ali, no caso, despejavam seus produtos por intermédio ali dos braços surrados dos escravos. Na cidade prevaleciam a corrupção, a anarquia e a decadência moral. Paulo cita em Romanos, capítulo 13, versículo 13, que bebedeiras e orgias eram práticas realizadas em Roma nessa época. Foi para essa cidade do prazer, a cidade do prazer e do luxo, que uma igreja foi plantada. Numa cidade que era depravada aos seus prazeres, foi que Marcos escreveu o seu evangelho. E essa igreja, ela por sinal foi duramente perseguida, principalmente ali a partir do ano 64 em diante. Tem um livro que chama o Livro dos Mártires, escrito por John Fox, que é um livro fantástico. Ali nós temos relatos do que acontecia com os cristãos nessa época. Coisas horríveis, terríveis, irmãos. Ali nós vemos o que Nero fazia, jogava os cristãos ali para os leões. A crueldade de Nero é uma coisa que eu fico assim perplexo. As coisas que ele inventava. Ele fazia até... colocava cristãos dentro de animais e costurava e dava para as feras. Cristãos eram feitos tochas vivas e tantas coisas terríveis que ele fazia com os cristãos. Jogavam famílias e crianças às arenas dos leões. Imagine se você fosse um cristão ali no 1º século em Roma. Imagine você indo para a igreja no domingo, no dia do Senhor, como um dia como hoje, mas em vez de um prédio confortável, você estivesse indo se reunir nas catacumbas cercadas por esqueletos e cadáveres. Esse era o contexto. As perseguições do imperador Nero eram tão grandes e as autoridades, se elas se descobrissem que você era um crente, você poderia ser morto, né? E você iria ser morto. Você iria reunir em uma igreja assim, irmãos? Às vezes é uma coisa que passa pela minha mente e eu questiono se eu mesmo seria cristão nessa época. Arriscaria sua vida e a da sua família para cultuar a Deus nessas circunstâncias? Era exatamente isso que os cristãos faziam nessa época. Pois é, meus queridos, foi nessa igreja, na igreja mártir, que Marcos escreveu o Evangelho. E Marcos começa falando do Evangelho do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Muito interessante aqui, como Marcos inicia aqui, dizendo que o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como Marcos escreveu o Evangelho para os romanos, que davam ali uma ênfase, uma grande importância a títulos e hierarquias, onde, no caso, César ali era uma espécie de um deus. Marcos aqui vai direto ao assunto, e já no primeiro versículo destaca o título pleno do Senhor. A hierarquia máxima que abarca a sua humanidade, sua missão redentora e a sua divindade. Ele é plenamente homem. Aqui ele cita Jesus,
plenamente homem. Cristo, né, que a palavra Cristo é ungido de Deus, e o Filho de Deus, ele é perfeitamente divino. O nome de Jesus, em grego, né, que é lesous no caso, né, é o seu nome humano. É uma forma grega do nome Josué, que é do hebraico, né, que significa o Senhor é a salvação. Como o anjo explicou a José, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O termo Cristo não é um nome, mas na verdade um título. É a tradução grega da palavra hebraica traduzida como Messias, né? E o significado é um ungido de Deus. Nós vemos aqui, meus queridos, dos versículos 2 e 3 aqui, que tendo introduzido o seu relato como uma proclamação real do Rei Divino, Marcos continua aqui a sua narrativa através da introdução do precursor do Rei Jesus, que no caso aqui era João Batista. A fim de introduzir João Batista, Marcos faz referência aqui a duas profecias do Antigo Testamento aqui no caso, né? Uma que é Malaquias 3:1 e a outra que é Isaías 40:3. Cada um dos quais predisse o ministério do precursor do Messias. O próprio Senhor Jesus, no caso, declarou Malaquias 3:1 para se referir também a João Batista. Né? Malaquias 3:1, no caso, que diz: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, o qual pregará o teu caminho. Era necessário, então, que João Batista viesse antes do Senhor. E Isaías 40:3, que diz a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa passagem se expande sobre a missão do Messias. João afirma que o caminho do Senhor é o caminho do arrependimento, do abandono do pecado para a justiça e de transformar caminhos tortos para que estejam retos e santos. Aqui uma mensagem importante para nós que já somos cristãos. Muitas vezes nós achamos que o Senhor nos perdoou, né, perdoou os nossos pecados passados, mas muitas vezes nós esquecemos dos pecados atuais. Meus queridos, o caminho do Senhor continua nos chamando ao arrependimento, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados atuais também. E nós devemos sempre entender que o cristianismo nos chama para viver uma vida em santidade constante, né? Isso é um detalhe que nós devemos ter conosco. No versículo 4, depois de fazer referência à profecia do Antigo Testamento sobre o precursor do Messias, Marcos continua afirmando o nome do precursor aqui, João Batista. O nome João Batista, na verdade, era um nome comum ali no primeiro século, em Israel, que significa o Senhor é bom. E é o equivalente grego do nome hebraico Joanã, que nós vemos no Velho Testamento também. O título Batista, literalmente, né, o Batista, um nome que distingue João dos outros com esse mesmo nome, e identificou com um dos aspectos mais reconhecíveis no seu ministério, que é o batismo. João Batista. João aqui cresceu no deserto, nós vemos, Lucas capítulo 1, versículo 80, e aí que ele pregou e ministrou, longe da agitação ali das cidades. Foi esse o contexto aqui de João Batista. Marcos escreve: apareceu João Batista no deserto, pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo 5, vemos que toda a terra da Judéia e de Jerusalém iam ali ter com ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando João apareceu, ele saiu do deserto, no caso, se dirigiu ali ao povo. Logo, nós vemos que toda a Judéia aqui diz que se reuniu em torno dele. Ele virou uma celebridade ali instantânea. Notem o que ele pregava aqui. Ele chamou o povo para se preparar para a vinda do Messias.
e lhes disse que eles precisavam ser limpos dos seus pecados. Em outras palavras, eles tinham ali, no caso, serem batizados e serem limpos dos seus pecados. Quando João começou a batizar israelitas ali, os fariseus, os líderes religiosos, conservadores ali, eles rejeitaram a pregação de João. Eles declararam que os israelitas, eles já eram limpos, né? E eles não precisavam, eles eram o povo, os filhos de Abraão, o povo escolhido de Deus, eles não tinham necessidade de limpeza. O batismo era então para os gentios, né? E não para eles, né? Era para os gentios impuros, porque eles eram puros. Isso provocou uma grande controvérsia ali. O próprio João haveria depois de batizar o Senhor Jesus. Isso foi o primeiro grande escândalo que aconteceu ali. E ali nós vemos que começou os problemas do Senhor Jesus ali com os líderes religiosos, né? Nós vamos falar do batismo mais em diante, né? Mas esse aqui era o contexto, porque eles se achavam então que eles eram puros, e por isso eles rejeitaram a pregação de João Batista, porque eles se achavam puros demais. Meus queridos, se nós olharmos a lógica do cristianismo, é uma lógica inversa nesse sentido. Nós somos o povo eleito exclusivo de Deus em Cristo, mas não porque nós achamos que nós somos limpos e que nós não precisamos de limpeza. Sabe o que faz de nós cristãos genuínos? É justamente reconhecer quem nós somos e colocarmos a nossa esperança totalmente em Cristo, o único que pode limpar, purificar, justificar e salvar. Essa é a perspectiva do verdadeiro cristão, que é o contrário justamente dos líderes religiosos aqui nesse contexto. Marcos, em seguida, no versículo 6, adiciona aqui uma breve descrição de João, dizendo: ora, João usava uma veste de pelos de camelo e com um cinto de couro em torno de sua cintura, comia gafanhotos ali e mel silvestre. Um vestido de pelo, né, feito de pelos de camelo, cingidos ao redor da cintura por um aspecto ali, né, um cinto de couro que ele usava, teria ali designado João como um profeta. Na verdade, o profeta Elias se vestia com uma roupa similar, que nós vemos em 2 Reis 1:8. Elias é descrito como um homem peludo. Descreve as vestes, né, feitas ali de pele de animal também, que ele usava. Um homem peludo e com cintos de couro em torno dos seus lombos. As semelhanças entre João e Elias dificilmente são coincidências. Quando o anjo Gabriel explicou a Zacarias sobre João, ele disse: ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no ventre da sua mãe. E ele converterá muitos dos filhos de Israel a voltar ao Senhor seu Deus. É ele quem vai, né, como o percussor diante do Senhor ali, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais para voltarem, né, das suas rebeldias, né? Então esse é o relato que nós vemos em Lucas 1, 15, 17. Por fim, meus queridos, versículo 7 e versículo 8, Marcos relata uma das verdades fundamentais ensinadas. João pregava aqui, né? O que João? Ele pregava dizendo: lá vem um depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas correias das sandálias não sou digno de tirá-las. Eu, na verdade, batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Em Israel, na época,
todos obviamente ali usavam sandálias, e os pés ficavam sujos por causa, né, das estradas que eram cheias ali de poeira. E era comum os ricos não se abaixarem para tirarem as suas próprias sandálias, para não sujar as mãos. E quem que fazia o trabalho era os escravos. Isso era uma realidade ali para os ricos daquela época. João, usando esse contexto, disse que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que viria depois dele, ou seja, o Senhor Jesus. Ou seja, aqui ele estava dizendo que ele não era digno nem de ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa, hein? E assim, ele tirou o foco dele, dizendo: não se animem comigo. Fiquem animados com quem está por vir, aquele que é o Messias, aquele que é o Filho de Deus. Assim como João, meus queridos irmãos, devemos também fazer assim. Tirar sempre o foco de nós mesmos e apontarmos para o Senhor Jesus Cristo. Notem que a Bíblia sempre, quando eu falo sempre, irmãos, sempre aponta para Cristo. Em tudo. Em tudo. Na pregação, na doutrina, na adoração, na oração, em tudo, irmãos. Em tudo. Paulo aos Coríntios diz, na pregação: não propus pregar nada senão Cristo, e Cristo crucificado. Na profecia, na doutrina, o que Paulo diz? Nenhum outro fundamento deve ser acrescentado a não ser Cristo. Na adoração, o que a Bíblia diz sobre adoração? Somente a Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Culto somente para o Senhor. Culto somente de uma forma cristocêntrica para o Senhor. Nós estamos estudando os Coríntios, né? Nós vemos o problema de personalidades que estava acontecendo ali em Corinto, na questão das personalidades. Paulo ali questionando a referência dos coríntios acerca das personalidades, o que ele disse? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ou seja, são todos servos do Senhor Jesus Cristo, e ninguém é ninguém. Em tudo, meus queridos, a Bíblia aponta para Cristo, e nós também devemos fazer assim. Tem gente, hoje em dia, meus queridos, que até adoram placas de igreja. Naquela época de Corinto, eles adoravam as personalidades, os pregadores. Hoje em dia, eu diria que o maior problema que existe, e eu diria que o Deus de grande parte dos evangélicos é a placa de igreja. Eles idolatram a instituição, né? Isso é uma coisa terrível nos nossos dias. Meus queridos irmãos, é muito simples o cristianismo. Nós devemos sempre apontar para o Senhor Jesus Cristo. Sempre para Ele, somente para Ele. E assim como João Batista, devemos apontar para Cristo, somente para Cristo. E João continua dizendo: sim, estou batizando nas águas, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. Está aqui, meus queridos irmãos, um outro assunto que é muito, mas muito, muito mesmo mal interpretado em grande parte das igrejas. Batismo com o Espírito Santo para muitos em nossos dias é falar em línguas. É muito comum em grande parte das igrejas evangélicas você ser questionado: você já foi batizado com o Espírito Santo? E, meus queridos, isso na verdade é uma triste realidade. Se você fala que você não foi, você é meio que até excluído. Você é um ser de segunda categoria, né? E a demonstração de que você foi batizado com o Espírito Santo para eles é falar em línguas. Essa, meus queridos irmãos, é uma visão totalmente, biblicamente, eu diria, precipitada. Falar em línguas é citado ali no capítulo 12 de Coríntios como um dom, né? Batismo com o Espírito Santo claramente
é a inclusão dos eleitos de Deus no corpo de Cristo. Jesus faz isso, meus queridos irmãos. João está dizendo aqui que após o batismo das águas, Jesus vem e ele vai incluir no corpo de Cristo. Em outras palavras, ele te aceita e te inclui em sua família. Você começa a fazer parte da família de Deus. Uma boa lida, meus queridos, no capítulo 3 de Marcos, né, nós podemos entender, né, que ali, depois do batismo das águas, Jesus virá para batizar com o Espírito Santo e ele cita ali um outro batismo, o batismo com o fogo. Outra coisa muito mal interpretada nos nossos dias. Tem até músicas evangélicas aí que eles ficam cantando por fogo vir, né? Fogo vir para queimar, para queimar. Meus irmãos, eles não entendem o que está dizendo. Batismo com o Espírito Santo é a inclusão dos eleitos, né, no celeiro. O batismo com fogo, claramente, é juízo. Se você ler o capítulo 3 de Mateus, é exatamente o que está dizendo. Né? E as pessoas estão clamando pelo fogo. Né? Clamando pelo fogo do juízo. O texto é muito claro que o batismo com o Espírito Santo, como eu disse, é a inclusão dos eleitos no celeiro. E o batismo com fogo é a condenação dos ímpios. E essas duas coisas Jesus fará com todo o mundo. 2 caminhos aqui, meus queridos irmãos. Todos serão batizados pelo Senhor Jesus Cristo. Uns aceitos por Ele, batismo com o Espírito Santo, e outros condenados por Ele, como o texto diz, jogados no fogo, batismo com fogo. Irmãos, é muito importante a gente ler a Bíblia, a gente entender os textos como eles são, porque as pessoas caem em cada ensinamento errados, falsos ensinamentos e místicos. Eles entram em cada coisa que não dá para acreditar, porque eles não leem a Bíblia, porque eles mistificam a Bíblia, porque eles fantasiam a Bíblia. É o que a gente mais vê hoje. Por isso que a gente vê tantas campanhas dentro da igreja. Né? A gente vê campanha dos 30 dias. Esse dia uma pessoa me mandou, uma missionária, me mandou a campanha dos 150 dias dos 150 salmos. E aí vem falar de Davi derrotou Golias, e aí toda aquela coisa, e você se torna Golias, e o seu pecado o seu problema, na verdade, é Golias, e você é Davi, e você vai derrotar. Irmãos, isso é fantasia pura. As pessoas estão pegando a Bíblia, estão fantasiando a Bíblia. E eles entram em cada ensinamento místico, que não tem nada a ver. Davi viveu a vida dele ali, Deus agiu na vida dele, nós vamos viver a nossa, cada um tem sua vida. Eu não vou viver a mesma coisa que Abraão, que Moisés. Irmãos, a gente tem que entender a Bíblia como ela é. E nós temos que viver o Evangelho, né, entender a Bíblia da forma como ela é muito importante para nós não cairmos em ensinamentos místicos e falsos que tem tantos nos nossos dias. Irmãos, às vezes as pessoas podem até achar assim, um exagero, né, eu falar isso, mas não é. A maior prova disso você conversa com muitos evangélicos lá fora. Irmãos, tem tanta religião, tem os muçulmanos que perseguem, tem macumbaria, tem tantas religiões que nós sabemos que eles fazem coisas que Deus abomina. Mas o que mais me choca nos dias de hoje não são essas religiões. Porque o paganismo sempre existiu, irmãos. O que me choca mais nos dias de hoje são os evangélicos dos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu estava numa festa de aniversário há umas semanas atrás. E o irmão Regis, né, que está ensinando as crianças ali, estava comigo. Eu reencontrei uma pessoa que eu não via há muitos anos, que, por sinal, é filho de um pastor batista, evangélico desde de criança, né, de berço. E ele, conversando com ele citou um exemplo ali que eu fiquei de boca aberta. Ele disse que ele trabalha com carro, né, de transporte, e uma pessoa estava voltando para o Brasil sem dinheiro, desesperada, que não tinha dinheiro, precisava de alguém para levar ele no aeroporto. E aí essa pessoa se propôs a levar ele. Levou, falou, eu vou levar você, e essa outra pessoa era evangélica também. E aí ele falou, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Né? E chegou lá, não tenho dinheiro para te pagar. Não, vamos lá, porque... Olha o que a pessoa falou. Porque essa noite eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu não conheço. E essa pessoa falou que eu tinha que te ajudar e eu não tinha que cobrar nada. Resultado, a outra pessoa começou a chorar. Mas chorou, caiu no chão de lágrimas, tudo, porque ela acreditou naquilo.
E a pessoa falou, claro que eu não tive esse sonho, que eu não tive essa... A pessoa não me ligou, mas eu falei só para encher a fé da pessoa. O Regis estava do meu lado, o Regis olhou para mim assim e falou, meu Deus, a gente ficou bobo. Olha que coisa isso, irmãos. O Senhor Jesus ele se compraz com a verdade sempre, irmãos. As pessoas estão falando mentiras. Agora, olha o problema aqui, meus queridos irmãos. Nós estamos falando aqui, foquem no Evangelho. Cuidado com as profetadas. Eu falo isso claramente. Cuidado com as profetadas. Cuidado com as profetadas. Aí eu vou cruzar com esse irmão que recebeu essa ajuda, né, um dia. E se um dia eu falar para essa pessoa, cuidado com essas profetadas, essa pessoa pode até me bater. Porque ela vai acreditar tanto nisso. E uma mentira dessa vai fazer essa pessoa acreditar em tudo que é profetada e mentirada que as pessoas falam hoje em dia. Olha só, irmãos. É uma coisa que eu fico abismado. Esses dias atrás eu estava com a minha esposa, a gente encontrou uma moça aqui também. E ela falou, sou evangélica, a gente é evangélica. E as pessoas começam a se abrir com você. Você é evangélico. Elas acham que você tem a mesma mentalidade. Mentalidade dos evangélicos. E a pessoa começou, eu trabalho muito aqui, desde que eu cheguei aqui eu trabalho muito, mas não é isso que Deus tem para a minha vida, porque eu venho aqui para colher o melhor dessa terra. A terra que emana leite... Aí eles começam a fantasiar a Bíblia, né? Vou fantasiar a Bíblia. A terra que emana leite e mel, aí o Davi e Golias, aí eles começam a fantasiar tudo. O evangélico hoje é isso, irmãos. Grande parte dos evangélicos, fantasiando a Bíblia, ensinamentos errados, batismo com o Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo, e aí vai. Devemos focar na palavra, irmãos. O Senhor quer que nós foquemos na palavra. Nós devemos analisar as Escrituras para que nós não venhamos cair em falsos ensinamentos. O Messias aqui estava chegando, meus queridos. Mateus cita João como dizendo, o machado já está posto à raiz. Em outras palavras, João estava dizendo que o Messias não estava entrando em algum momento no futuro, né? Mas ele estava prestes a virar a esquina. Sua vinda estava prestes a acontecer. O reino ia romper em breve. Essa mensagem que Jesus estava à porta se repete também quando o Senhor diz que eis que venho sem demora. Diz que ele virá, a sua vinda será como um ladrão, que ninguém se apercebe e de repente está ali, É assim que vai ser a vinda do Senhor. Devemos esperar Jesus. Devemos esperar o Senhor Jesus. Dessa forma, colocando a nossa confiança inteiramente nele, certos de que ele vem sem demora. Meus queridos, eu quero concluir com algumas aplicações dessa mensagem. Primeira delas, Jesus é Deus. O Filho de Deus, o próprio Deus. Ele é superior a tudo, irmãos. Ele é superior a todos. O único que intercede entre Deus e o homem. Só Jesus, irmãos. Somente Ele. Mais ninguém. Jesus é Deus, Filho de Deus, e nós devemos olhar Ele como Deus, como Ele é. Segundo aqui, a mensagem do Evangelho nos chama ao arrependimento. E continua nos chamando ao arrependimento e uma vida santa. Devemos ter isso em foco, meus queridos. Devemos, como João, também tirar o foco de nós mesmos e sempre apontar para Cristo. Aqui eu destaco algo, irmãos, que é a liturgia de culto. Tem pessoas, irmãos, eu quero citar isso hoje aqui. Nós estamos 5 anos aqui nessa igreja. Nesses 5 anos, eu já tive muitas pessoas que vieram, ficaram algum tempo com a gente e saindo falando que nós somos radicais demais, que nós somos ortodoxos demais. E nós devemos entender que esse é o foco bíblico, de tirar o foco de nós mesmos. Meus queridos irmãos, a única coisa que eu tenho falado para todos, desde que eu cheguei aqui, Cristo. Cristo, Cristo. Se você vir aqui ou tocar, ou vir aqui fazer qualquer coisa, irmãos, Cristo. Para Ele, para a honra e glória dEle. Nós não somos nada, Ele é o cabeça. É isso, é simples. Essa é a visão. As pessoas perguntam para mim, qual é a visão da igreja? A Bíblia. A visão cristocêntrica. Não, mas a do pastor. Não tem visão do pastor. Eu sempre falo isso, as pessoas falam o ministério do pastor. Não tem ministério de pastor. Existe o ministério de Cristo.
E nós trabalhamos em função de Cristo. Então a pessoa que chega aqui, ela não quer Cristo, uma visão tão simples, Cristo é somente Cristo, e acha que nós somos radicais? Podem achar. Porque nós vamos continuar seguindo desta forma. E eu quero incentivar os irmãos. Sejam ortodoxos, irmãos, nesse sentido. Se as pessoas falam, mas você é frio, então, congele, então. Se ser bíblico é você ser frio, eu quero congelar. Eu sempre falo isso. Vamos seguir, irmãos, nessa perspectiva sempre. Tirando o nosso ser e colocando de Cristo. Ele é sempre exaltado. A única estrela que brilha é Cristo. E é nessa linha que nós devemos seguir. A mesma linha que João, de tirar o foco em nós mesmos e sempre apontar para Cristo, glorificando o seu bendito e maravilhoso nome. Outra questão aqui, irmãos, a importância de entendermos o que é o batismo com o Espírito Santo, que é tão mal interpretado nos nossos dias. Entendermos a Bíblia como ela é, para que nós não venhamos a cair em falsos ensinamentos, em muitos ensinamentos místicos que são ensinados aí fora. E por último, Jesus está virando a esquina, meus queridos. Nós não estamos aqui falando, como muitos estão nos dias de hoje, Israel está em guerra, Jesus vai voltar amanhã e estou colocando data. Não sabemos o dia. Nós estamos repetindo apenas o que a Bíblia diz. Eis que venho e venho depressa. Ele vai vir como um ladrão. E a perspectiva do cristão deve ser sempre que Jesus vai voltar amanhã. Nós devemos viver as nossas vidas como se Jesus estivesse voltando amanhã, irmãos. Essa é a perspectiva do cristão. Agindo assim, nós iremos todos os dias da nossa vida gritar, Maranata, Senhor Jesus. Ansiar pela sua vinda todos os dias, porque nós somos peregrinos nessa terra e a nossa vontade é viver com o nosso Senhor. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração? Senhor, graças te damos, Pai, porque nós podemos meditar na sua palavra. Muito obrigado, Pai. Quantos ensinamentos maravilhosos, Pai, que nós podemos tirar da sua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor. Molda o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós venhamos a cada dia seguir na linha cristocêntrica, Pai. Sempre te exaltando, sempre dando glórias a Ti, Senhor. Sempre como João, tirando, Senhor, o nosso foco nos homens, nos seres humanos, mas exaltando e servindo o bom Deus e maravilhoso Senhor. Nos dê, Senhor, essa capacidade, Pai. Ó, Pai, pegue na nossa mão, Pai. Nos guie, Pai, nos conduza, porque nós somos fracos, Pai. Ó, Senhor, nos dê entendimento quando nos falta entendimento. Nos dê a humildade que nos falta, Pai. Abençoe as nossas famílias, Pai. Cada esposo aqui presente, cada criança, os nossos filhos, colocamos tudo em Suas mãos, Pai. E Te glorificamos, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Seu povo